Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos refletir sobre um tema bastante atual: como viver a fé cristã em um mundo cheio de divisões. À luz da palavra de Deus, nós somos chamados a praticar um amor verdadeiro, um amor que une, que reconcilia e que vai além das paredes da igreja. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final dessa mensagem, porque com certeza Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Estimados irmãos e irmãs, nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Hebreus, no capítulo 13, versículos 1 a 17, também nas demais leituras, mas dando uma ênfase aqui em Hebreus 13, em especial os versículos 1 e 16, onde está escrito assim: Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento para podermos assim também meditar nessas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, o tema proposto para a nossa mensagem de hoje é vivendo a fé sem orgulho, um amor em vez de divisão. Em especial no nosso tempo de hoje, a nossa realidade atual em que vivemos é um mundo marcado por divisões, podemos dizer assim, por uma dualidade de conflitos, onde nós vemos sempre as pessoas sendo colocadas em lados opostos numa certa classificação, numa certa divisão. Onde ou você é de direita ou você é de esquerda. É a divisão do rico contra o pobre. A divisão daquilo que é meu e daquilo que é dos outros. E dentro dessa dualidade que nós vivemos atualmente, infelizmente essa dualidade ela gera divisões. Onde se você se diz ser de uma determinada ala, de um determinado lado, isso já causa uma certa divisão com outra pessoa que pensa talvez um pouco diferente de você. Isso tem sido muito problemático. Em especial, porque vemos tantas divisões entre as pessoas. Onde o rico, ele não pode ser amigo do pobre e nem o pobre ser amigo de uma pessoa rica. Uma pessoa da direita, a favor do Bolsonaro, não pode ser uma pessoa que é amiga de uma pessoa da esquerda, a favor do Lula ou de alguma outra ideologia política. Até meio perigoso hoje em dia falar de política dentro da igreja, porque logo os ânimos de muitos se afloram. Vejam como está essa questão da divisão. E por isso é muito importante nós lembrarmos, e as palavras de hoje das leituras bíblicas nos lembram que nós devemos deixar o nosso orgulho de lado. Não podemos deixar o orgulho tomando conta. Porque nós vivemos em uma época onde as pessoas querem sempre estar acima dos outros. Querem sempre ser reconhecidas, sentar nos primeiros lugares e se sobressair sobre outras pessoas. Porém, queridos irmãos, nós não podemos ser assim como cristãos. E é isso que o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, nos leva a viver e a reconhecer. E por isso que as leituras de hoje elas tocam justamente nesse ponto, o orgulho humano e a vivência cristã, que nos chama, em vez de viver em orgulho, viver uma vida de humildade, em vez de separação, uma vida de comunhão, em vez de brigas, de raiva, de discórdia, uma vida de amor uns para com os outros. Jesus, ele foi chamado a jantar na casa de um líder importante, de um fariseu. E lá ele começa a observar como as pessoas disputavam os primeiros lugares à mesa, como cada um queria ser o melhor. E a lógica do mundo é exatamente esta. As pessoas sempre procuram os primeiros lugares. Quem chega primeiro é aquele que é mais importante, aquele que merece estar em cima. Porém, a lógica de Jesus ela é inversa à lógica do mundo. E aí, Jesus diz, quem se humilha será exaltado, mas quem exalta a si mesmo será humilhado.
E aqui o orgulho e a humildade não são apenas questões morais, mas eles revelam na realidade o coração diante de Deus. Revelam como é a nossa natureza, a natureza humana. E não adianta nós falarmos que não é assim, mas justamente por causa do pecado nós somos sim orgulhosos. E quem diz que não é, está cometendo pecado, porque todos nós queremos sempre nos destacar. Queremos sempre ser boas pessoas ou melhores do que o outro. Por causa do pecado que é dentro de nós, nós queremos sempre ser vistos, queremos ser reconhecidos. E, por isso, muitas vezes, esse orgulho, ele causa uma certa divisão. Isso revela como é o coração do ser humano perante Deus. O orgulho gera comparações, gera rivalidades e gera também divisões. E hoje nós também vivemos essas disputas. Daquele que é o mais importante, daquele que tem mais razão, daquele que quer ser o maior. Porém, Jesus não nos ensina isso. E a palavra de Deus, em especial, no texto de Hebreus, nos ensina a vivermos uma vida de amor fraternal, uns para com os outros. Nos ensina a viver realmente a nossa fé na prática. Porque se nós nos dizemos cristãos, nós aceitamos que Cristo morreu por nós, pecadores. Nós aceitamos e dizemos que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos da graça, do perdão de Jesus. Porque sem Jesus, sim, aí a nossa vida aqui seria um caos. Seria uma vida de brigas entre as pessoas, entre as famílias, entre os irmãos. Seria uma vida somente com divisões, com guerras. Mas Jesus nos chama a viver uma vida de paz, especialmente baseado no perdão que Ele conquistou por nós lá na cruz. Porque todos nós chegamos diante dele, como entoamos no início deste culto, pecadores, de pecados carregados. E Jesus toma sobre si os nossos pecados. E a graça do seu perdão nos chama a viver também em perdão, em amor uns para com os outros. Mas esse amor tem que ser vivido realmente na prática. Não apenas basta cantar aqui na igreja, hinos que falam disso, mas no momento que a gente sai porta fora da igreja, até parece que esquecemos que somos cristãos. Esquecemos de viver em amor, em paz, em comunhão com as outras pessoas. Esquecemos de amar uns aos outros como irmãos em Cristo, como diz aqui o texto de Hebreus 13, no versículo 1. E é interessante que no texto também de Hebreus, ele diz que Jesus, ele não morreu dentro do templo, onde eram feitos os sacrifícios, mas ele morreu fora do templo, nos muros de fora da cidade. E isso é interessante. Por quê? Porque aonde que o cristão deve agir hoje? Não é aqui dentro da igreja, é fora. Jesus nos deu exemplo, ele se sacrificou não dentro do templo onde eram feitos os sacrifícios, mas ele foi sacrificado na cruz, para o mundo todo ver, para que o seu brilho fosse levado para todas as outras pessoas. E nós, como cristãos, como cantamos antes, somos o reflexo do amor de Jesus. E por isso cantamos, brilha Jesus, brilha em mim. Em mim. Faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz ao Senhor. Vem refúgio em nós. Isso quer dizer que nós cantamos para que o brilho de Jesus seja um reflexo em nossas vidas. E por isso, Jesus nos chama a viver a sua graça, o seu amor, fora aqui do templo. Levando esta vida de fé para fora dessas quatro paredes. No versículo 15, em Hebreus 13, diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Por isso, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Ou seja, Deus quer sim que a gente louve o seu nome, que a gente oferte, mas o verdadeiro sacrifício, a verdadeira ação que Deus quer de nós é deixar de fazer o bem, não deixar de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Por isso, queridos irmãos, que a gente possa realmente viver isso na prática, fora aqui da igreja. Quando sairmos daqui, continuar essa nossa vida de fé, de amor e
também levar o amor de Cristo para outras pessoas. Um pastor da nossa igreja, ele tem um podcast, e nesse podcast ele fala de assuntos, às vezes, polêmicos. E num desses assuntos que ele estava abordando, ele falava sobre que nós luteranos não sabemos fazer evangelismo. E realmente nós somos muitas vezes fracos nisso. Poderíamos ser melhor. E por isso essa leitura de hoje, ela nos faz refletir sobre como que deve ser realmente a nossa verdadeira vida. Brilhando assim para as pessoas lá de fora, sendo luz para os outros. E de uma maneira bem prática. E aqui ele traz alguns versículos. Vou ler rapidamente para vocês lembrarem. Primeiramente, Hebreus 13:1 diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Também, lembrem-se daqueles que estão presos. Também lembrem daqueles que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Ou seja, a nossa vida de amor deve ser uma vida prática realmente. Ser hospitaleiro, receber bem as pessoas em nossa casa, viver em amor, em comunhão uns com os outros, ajudar aqueles que estão sofrendo como se nós estivéssemos sofrendo junto com eles. No versículo 4 fala sobre o casamento, aonde o marido e a mulher devem ser fiéis um ao outro. Também no versículo 5 fala sobre a questão da avareza, aonde nós não podemos nos deixar dominar pelo amor ao dinheiro e viver satisfeitos com o que temos. Também no versículo 7 fala sobre lembrar daqueles que foram os nossos guias espirituais, os nossos líderes espirituais, e imitar a fé que eles tiveram. E por fim, também, então ele fala sobre não deixar de fazer o bem e de ajudar um ao outro. Isso vai contra justamente o ensinamento que hoje o mundo nos traz. Um ensinamento que causa divisões. Aonde um é de direita, outro é de esquerda. Um é conservador, outro é progressista. Outro é do meu grupo, outro é do outro grupo. E infelizmente, muitas vezes essa mentalidade está dentro da igreja também. Mas a palavra de Deus nos ensina a vivermos em comunhão. A igreja é como se fosse um corpo, com muitos membros, e cada um de nós somos membros uns dos outros. E por isso é importante vivermos em amor fraternal, vivermos em comunhão, vivermos o perdão que Deus nos dá. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Nós não temos motivo de nos orgulhar perante Deus e nem perante nenhuma outra pessoa. Pois, como diz o apóstolo Paulo, dos pecadores eu sou o pior deles. Porque não faço aquilo que eu gostaria de fazer. Mesmo sabendo que sou cristão, não faço o bem que Cristo me ensina a fazer, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Por isso, nós não podemos viver orgulhosos, nos achando melhores que os outros, mas sim vivendo em amor, em perdão, reconhecendo a nossa fraqueza e assim vivendo em amor para uns com os outros, em nossa casa, em nossa família, vivendo uma vida de perdão, de paz, com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, amigos, também colegas de trabalho. E assim a fé cristã, ela não alimenta trincheiras, guerras, divisões, mas ela deve ser uma construtora de pontes. Ela não ocupa e não busca os primeiros lugares à mesa, mas se dispõe a servir. Assim como Cristo nos serviu. Como Cristo disse, eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E ele nos mostrou que assim deve ser também a nossa vida como cristãos. Vivendo e servindo uns aos outros. E em especial brilhando através do brilho de Jesus. E assim nós somos chamados a viver uma vida de reconciliação, de comunhão, de amor, sendo luz em um mundo dividido, em um mundo que causa guerras, discussões e divisões o tempo inteiro. O orgulho nos leva ao conflito, nos leva à divisão, mas a fé em Cristo nos leva à humildade, nos leva também a viver em comunhão uns com os outros. E assim o chamado de Jesus hoje é claro para cada um de nós. Nós devemos viver esta fé na prática, deixando de lado todo o orgulho e mostrando ao mundo o amor que vem de Deus. Brilhando como Cristo brilhou com a sua luz e demonstrou demonstrou o seu amor para conosco, nós também devemos assim amar uns aos outros. Que Deus abençoe, para que a gente possa assim viver em comunhão, em união
porque é isso que Deus nos ensina. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos que a fé cristã, ela não se limita a palavras ou a rituais dentro da igreja, mas ela se manifesta na prática do amor, da humildade e da reconciliação. Em um mundo que insiste em dividir, Cristo nos chama a ser luz, a construir pontes e não trincheiras. Que o Espírito Santo assim nos ajude a viver essa fé no dia a dia, refletindo o amor de Jesus para todos. E se essa mensagem assim falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas reflexões. Também, se puder deixar um comentário dizendo que achou dessa mensagem, eu agradeço bastante. Que a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Até a próxima!